E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E dessa vez com vocês mais um vídeo de review, né, trazendo a review de um lançamento da editora Panini. E nós estamos falando dele, Dororedoro. Então se você quiser saber a minha opinião a respeito desse mangá, e quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou se você não compra, continua no vídeo, que após a vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber. E lembra que se você gosta desses vídeos de review, já deixa aí o seu like no vídeo, porque ele ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E lembra de ativar o sininho de notificação, coloca lá pra você receber todas as notificações. Porque assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E também, se quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro. Lembrando que tem sorteios para membros todos os meses. E agora sim a gente vai para aquele resuminho da obra sem dar muitos spoilers, né? Do que se trata Dororedoro. O Kaiman, ele foi transformado em um homem-lagarto por um feiticeiro de uma outra dimensão. Desde então, ele se juntou com a sua amiga Nikaido e eles começaram a caçar feiticeiros em busca daquele que o fez se transformar em um homem-lagarto. Porém, essa caçada acabou chamando a atenção do En, que é o chefe dos feiticeiros. E ele acaba mandando, né, uma equipe de poderosos feiticeiros atrás desse homem-lagarto, né, atrás do Kaiman. Como será que vai ser essa história, né? Será que ele vai conseguir desvendar aí os mistérios dessa outra dimensão e derrotar todos os feiticeiros até chegar naquele que o transformou em lagarto? Aí, só lendo pra saber. Antes de ler, eu já tava esperando muito da história, porque muita gente, né, tava ali no hype, né, quando ele foi anunciado, falando que ele era muito bom. Ele tem um anime que é extremamente popular, então eu já estava extremamente empolgado. Mas assim, depois de ler esse primeiro volume, pelo que eu li nele, pra mim, a história eu classificaria ela de médio pra ruim. Não me cativou nem um pouco, eu achei a história doida de tudo, é tudo muito confuso acontecendo. Pelo menos no mangá, eu acho que a história não consegue passar a mesma naturalidade que passa no anime. Uma das coisas que eu não gostei, né, é porque justamente é tudo muito jogado pra você. O próprio começo da história é muito confuso, porque as coisas elas são colocadas como se a gente já conhecesse o universo, né? Eu entendi as coisas porque eu precisei fazer aquele vídeo dos anúncios da Panini na época em que eles anunciaram Dororedoro, então eu tive que ler bastante sinopse. Então as coisas elas ficavam mais frescas na minha cabeça, porque eu lembrava, falava, ah, isso aqui eu lembro de ter lido na sinopse tal, eu lembro de ter visto isso em vídeo X. Mas eu acho assim, se alguém que não conhece a história vai ter essa mesma sensação de que é tudo muito jogado, que, igual eu falei, fica tudo muito confuso ali na hora de você ler. Se a gente for falar em termos de história, eu achei sim bem ruim. Uma coisa que eu curti nesse mangá, no que eu vi aqui nesse primeiro volume, foi o clima e a ambientação da história. Os personagens que não são os feiticeiros, eles moram em uma dimensão chamada O Buraco. E aí esse esquema assim de dimensão, né, de trabalhar isso eu acho também bem legal. E esse buraco ele é como se fosse um mundo subterrâneo. Então ele é um lugar bem sombrio. Aí você mistura o fato de que a autora ela tem um estilo de traço mais rasurado, isso fica muito bem colocado. Então, se a gente for assim falar em termos de que a história ela consegue conversar bastante com a gente nessa questão de ambientação, passar que é um ambiente sombrio, passar que é uma história mais sombria, aí sim a gente tem um ponto a se levar como positivo. E aí, por falar nesse tom sombrio, uma coisa também que eu acabei gostando foi o design dos personagens. Que eles são bem diferentes, né? É um design assim bem punk para esses personagens e combina com essa ambientação sombria que a história quer passar. Além do que, se trata de uma história bastante violenta, então essas três coisas acabam se casando e aí eu até consideraria isso como um dos pontos positivos também. Os traços eles são bem rabiscados. A autora ela não utiliza muito, né, de técnicas de digital, né, de digitalizar cenário, de usar retículas, de usar computação gráfica. É tudo muito rústico. É praticamente mesmo, né, tudo ali feito à mão. Daí vocês podem pensar assim, falar, pô, ele tá falando aí um monte de coisa boa, tá falando, jogando um monte de elogios,
e ainda assim vem falar que o mangá ele achou mediano pra ruim. Por isso que eu assisto as reviews do Alexander, porque ele... Então, um dos fatores que me fizeram não gostar é justamente o roteiro, né? Essas questões que eu gostei tem nada a ver com o roteiro da história, né? São coisas à parte. De novo falando, ele é muito confuso, um monte de coisa vai acontecendo e às vezes é umas coisas ao mesmo tempo, né? Dá pra ver que a autora, ela quer ter uma liberdade, assim, nessa história, ela quer desenhar coisa doida, assim. No fundo eu gosto disso, mas desde que fique bem encaixado, e eu não achei isso bem encaixado no mangá, ele não consegue passar essa fluidez que talvez o anime tenha, que eu não posso também falar, porque vocês sabem que eu não assisto anime, então não sei, Maria vai com as outras, vou pelo que os outros falam. E assim, mesmo os rabiscos dela também sendo legal, tem alguns momentos de que tão rabiscado que fica, você não entende nada, é tipo igual o Tokyo Ghoul lá, que às vezes o autor rabiscava tudo, você não entendia nada daquela, você não sabia o que era tripa, o que era sangue, o que era movimentação, não sabia o que era nada. E teve alguns momentos da história que eu precisei voltar e reler. E, gente, quando eu preciso ficar fazendo isso, a história ela já vai me subindo assim ao sério e eu já vou pegando o ranço dela. A respeito da qualidade, a gente tem um mangá com capa cartonada e fosca, e as páginas são em papel off-white, com uma página colorida no começo. E também, ao longo de um dos capítulos dentro da história, a gente também tem algumas páginas coloridas. Não senti transparência excessiva nesse mangá, dá pra ler ele tranquilamente. E de encadernação, ele também tá muito bom, ó, tá fluindo bem aqui na nossa mão. Você consegue ler tranquilamente. E, pasmem, adivinha qual foi a gráfica que imprimiu este mangá aqui? Se eu falar Chiquinho, São Francisco, St. Francis, vocês acreditam que foi ela? Pois é, gente, foi a São Francisco, a Chiquinho. Então, se eu falasse isso há 2 anos atrás, vocês iam dar um tapa na minha cara e ia falar que eu estava mentindo, já ia deixar o dislike. Mas, pelo visto, a Chiquinho mudou. Essa é uma obra já concluída no Japão, tem 23 volumes lançados. Aqui no Brasil, a periodicidade vai ser mensal, então aí em menos de 2 anos, né, a gente já vai ter a finalização se tudo der certo. E ele custa preço de capa R$ 29,90. Vale lembrar que ele é um mangá com menos páginas do que o convencional, então ele tem cerca de 160 páginas por edição. É voltado para um público mais 18, porque ele é um mangá extremamente violento e ele tem um linguajar adulto, né? Não só pelas questões de palavrões, né? Mas ele tem de fato uma linguagem mais adulta. Não recomendo mesmo menores de idade lerem esse mangá sem a supervisão dos pais. Todo mundo que comprar esse volume 1 vai adquirir esse marca-página aqui bonitão de Dorohedoro. E se a minha review aí fez você querer ficar curioso ou querer saber, ou se você for comprar Dorohedoro porque você é um fã e você quer ter, aí na descrição tem o link da Amazon que você pode comprar e, ao mesmo tempo, ajudar o canal com isso. E, gente, se vale ou não vale a pena adquirir Dorohedoro, ó, até quase já trava a minha língua também aqui de tanta raiva que eu tô. Eu não indicaria comprar. Foi um mangá que eu, de fato, não gostei. Igual eu falei, é uma história muito confusa e ele não é um mangá que se destaca perante muitos lançamentos que a gente está tendo hoje em dia. Então eu classificaria ele como não compra ou pensa muito bem. Talvez se você gostou muito do anime, você possa não encontrar aquilo que você viu lá, né? É uma visão completamente diferente. Mas vale aquilo. Quer arriscar? Pega o volume 1 e lê. Mas eu acho que pelo preço dele de R$ 29,90, ele sendo um mangá de 160 páginas, você pagando um preço que você pagaria em um mangá de 200 páginas, né? Só por conta de algumas páginas coloridas no começo, que eu acho que deve ser isso que encareceu o preço dele, é tipo 1, 2, 3, 4 páginas coloridas. Eu acho que não vale a pena. Bom, pessoal, então essa foi a minha opinião a respeito de Dorohedoro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificações 2 vezes para sempre que sair a notificação de um novo vídeo, né, você ser avisado. E deixa aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse mangá. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou!